Bom dia, hoje são 10 de julho de 2016, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui em Brasília, no Distrito Federal. Estou aqui com a edição de sábado retrasado, dia 2 de julho de 2016, na página 19. Aqui está o jornal. Veja aí a matéria sobre doenças. E aqui o título, veja aí o título da matéria. Veja aí. Jornal Correio Brasiliense do dia 2 de julho, página 19. O título é: Maus hábitos levam à morte precoce. Aí está. Maus hábitos levam à morte precoce. Muito bem. Agora eu pergunto, será que existe algum erro aí de língua portuguesa? O que você acha? Muito bem. Aqui existe um erro de língua portuguesa. E vou agora fazer uma abordagem sobre ele. Transcrevi para o quadro o título da matéria que aqui está. Vamos lá. Vamos descobrir o erro aí de língua portuguesa, né? Vamos lá. Escreve assim o jornalista, né? Ó. Maus hábitos levam à morte precoce. Onde está aqui o erro de língua portuguesa? O erro aqui é simples. Falta a crase aqui, ó. Aqui deveria haver obrigatoriamente uma crase. Maus hábitos levam à morte precoce. Do jeito que está aqui, com o erro, do jeito que está aí, a oração fica assim, como se maus hábitos pegassem a morte precoce, colocassem essa morte precoce dentro de uma sacola e levassem consigo. Veja o absurdo. Os maus hábitos pegaram a morte precoce, colocaram a morte dentro de uma sacola e a levaram consigo. Um absurdo, não é? O sentido aqui é o que da oração? É que maus hábitos levam pessoas, conduzem pessoas à morte precoce. Então veja, a morte precoce aqui é o destino dos maus hábitos. Logo, o certo aqui é os maus hábitos levam à morte precoce. Portanto, aí um erro aqui sobre crase, não é isso? A crase entra aqui, obrigatoriamente. Vou dar aqui alguns exemplos, veja aí. Primeiro exemplo eu digo assim: Kátia Lima levou o livro. Veja o verbo levar aqui, ó. É a mesma coisa. Não é isso? Levar, levar. Muito bem. Nesta oração aqui, Kátia Lima levou o livro, é diferente do que está aqui. Aqui, maus hábitos levam a quê? A morte precoce. O verbo levar aqui é verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição, a preposição a, que aqui houve a fusão da preposição a com o artigo definido a morte precoce. Então, nesta oração, o verbo levar é verbo transitivo indireto, pede um complemento com preposição. Os maus hábitos levam a quê? A morte precoce. Aqui o objeto indireto, que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Correto? Muito bem. Já nesta oração aqui, veja, é o mesmo verbo, mas muda o sentido. Muda o sentido. Nesta oração aqui,
Kátia Lima levou o livro. Levou aqui não é mais um verbo transitivo indireto. É um verbo transitivo direto. Um Dzinho aqui. Por quê? Porque aqui ele já pede um complemento sem preposição. Kátia Lima levou. Levou o quê? Levou o quê? O livro. Então, o livro é o objeto direto. Completa o sentido do verbo levar, nesta oração aqui. Veja a diferença. Levar aqui, o verbo transitivo indireto. Aqui já é transitivo direto. O que eu quero mostrar com isso? É que a transitividade do verbo, se o verbo é de ligação, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é intransitivo, se o verbo é bitransitivo, objeto direto e indireto ao mesmo tempo, o que vai marcar isso não é o verbo propriamente dito, mas a posição dele dentro da oração, dentro do período. É a oração que vai marcar a transitividade do verbo. Se eu disser que o verbo levar é um verbo transitivo direto, sempre será transitivo direto, eu estou passando uma informação errada, errônea, porque o verbo muda de figura de acordo com a oração. E aqui está um exemplo mais claro. O verbo levar, aqui, é transitivo indireto. Já aqui é transitivo direto. Veja que é a oração que marca, sem dúvida alguma, a transitoriedade de um verbo ou não. Muito bem. Veja outro exemplo. Eu digo assim: Telmo Gama e Edson Brandão levam a vida simplesmente. Olha aqui o verbo levar de novo. Levar, levar, levar. Telmo Gama e Edson Brandão levam a vida simplesmente. Levam o quê? A vida. Levam o quê? A vida. Então, o verbo levar aqui também é verbo transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. Levam o quê? A vida, objeto direto. Completa o sentido do verbo que está aqui. Viu aí? Outro exemplo. O câncer avançado leva à morte. Olha aqui, o verbo levar aqui, nesta terceira oração, o câncer avançado leva à morte. O verbo levar aqui tem o mesmo sentido, o mesmo significado, o mesmo valor que o verbo levar aqui. Veja aí, ó. O câncer avançado leva a quê? Leva a quê? A morte. Olha aqui, é a mesma situação aqui, ó. Leva à morte. Leva aqui, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque pede um complemento com preposição. A preposição está aqui, a. Fusão com a do artigo definido morte. Então, verbo transitivo indireto, levar aqui nesta oração. E aqui, a morte, objeto indireto. Eu quero dizer aqui que o câncer avançado leva as pessoas à morte. A mesma coisa aqui, maus hábitos levam as pessoas à morte precoce. Portanto, aí, mais uma explicação e mostrando mais um erro aí que apareceu no jornal aqui em Brasília. Muito obrigado.